Me conte como foi que você me conheceu. Pelo Instagram. Logo quando a auditoria começou a me chamar a atenção, eu comecei a pesquisar pela hashtag no Instagram. Auditoria Salvador, auditoria enfermagem. E, inicialmente, a auditoria vinha algo bem macro, né? Auditoria em várias áreas, auditoria contábil, enfim. Aí depois eu comecei a filtrar os tipos de hashtag, e aí eu encontrei seu Instagram. E no seu Instagram tinha muitas dicas legais e dicas práticas, né? Não eram só aquelas coisas teóricas que geralmente a gente vê. Então isso me chamou muita atenção, aí eu já comecei a seguir logo. Sempre que você dizia que ia ter live, eu já ficava ali grudada. Às vezes eu não conseguia assistir, mas depois eu maratonava as lives gravadas. Então, acabou que o seu Instagram, para mim, virou uma fonte de estudo, uma fonte de informações, tanto de como é a vida de um enfermeiro auditor, quanto com relação ao que a gente precisa saber também, a parte teórica, enfim. Aí foi basicamente isso, foi pelo Instagram mesmo. Legal, legal. Muitas pessoas me conhecem mesmo por lá. Terminou virando uma rede grande, isso é legal, porque dá para a gente ver, assim, o tipo de conteúdo que a gente quer, né? Como você disse aí, tem algumas coisas que são muito genéricas, e aí lá filtra bastante, né? Para a gente, tipo, na nossa área, enfermagem, a prática mesmo, né? Que eu vinculo bastante. Me conte, assim, na sua história da enfermagem, né? Como foi aí seu caminho? Me fale aí do seu caminho como enfermeira. Então, eu me formei em 2012 e durante a graduação eu já percebi que gostava muito da área da docência. A auditoria vai chegar depois. Eu percebi que eu gostava muito da área da docência porque eu era monitora em algumas disciplinas, eu tinha um feedback legal de meus colegas que davam monitoria, enfim. Então eu pensava, quando eu me formar, eu vou fazer mestrado, eu quero seguir a carreira de docência, enfim. Só que aí eu fui percebendo que para um professor ser um bom professor, ele precisa ter uma prática, né? Assim como para um auditor ser um bom auditor, ou ele precisa de uma bagagem prática prévia, ou ele precisa estudar muito para correr atrás do prejuízo. E sim, eu lembro que nas suas lives você falava, eu conheço gente que entrou sim na auditoria, porque tem outras pessoas que falam, é impossível enfermeiro auditor sem assistência, tal. Só que você fala, é possível, agora você vai ter que estudar muito mais. Sim. E hoje, na prática, eu vejo, eu tenho colegas auditoras que não têm assistência, que são excelentes auditoras, mas que sentem essa necessidade. É verdade. Então, elas me dizem que em algum momento elas querem entrar para assistência, porque elas precisam resgatar isso. Foi meu caso, né? Aconteceu assim. Sim, foi meu caso. E aí, quando eu me formei, eu pensei, não, eu preciso de assistência também. Aí eu me candidatei para residência, daqui de Salvador, para residência em terapia intensiva. E aí, 2 meses depois que eu me formei, eu entrei para residência. E aí eu passei 1 ano em um hospital, na UTI de um hospital aqui em Salvador, e depois 1 ano em outra UTI. E nesse segundo ano, eu passei 2 meses numa UTI de um hospital de lá de Caruaru, que a gente podia fazer um intercâmbio dentro da residência, enfim. Então, acabou que eu peguei muita experiência na área assistencial. Em outro hospital aqui em Salvador, eu não rodei só na UTI, eu rodava também na unidade de AVC, enfim. Então, assim, foi muito bom para enriquecer essa minha parte de assistência. Mas, por outro lado, cada vez mais eu percebia que queria outra coisa, que eu queria docência. Não que eu não goste da assistência, mas, assim, outra coisa me puxava, me chamava, eu queria algo mais. Eu entendo. Às vezes eu me sentia muito impotente com relação a, principalmente, os processos assistenciais, principalmente com relação à valorização da enfermagem, a sobrecarga que a enfermagem tem e como ela é pouco valorizada. E muitas vezes eu ficava muito irritada quando alguém dizia assim, mas você escolheu enfermagem, então aceita. Tipo, é isso aí, pronto. Eu olhava assim, não precisa ser assim. A enfermagem é muito vasta. Ou então quando alguém da família dizia assim, poxa, mas você é tão inteligente, por que você não fez medicina? Eu olhava assim, meu Deus do céu, mas imagina se todo mundo que fosse muito bom, muito inteligente, fizesse medicina. A gente precisa de profissionais bons em todas as áreas, né? É verdade. Então, eu fiz a residência, e aí um pouquinho antes de terminar a residência, eu entrei para o mestrado também da UFBA. E aí, durante o mestrado, abriu seleção para professora substituta da escola de enfermagem. E aí eu aproveitei, porque eu queria muito ser professora, aí eu me joguei, eu pensei, mas será que eu vou conseguir passar, e não sei o quê, enfim. Mas aí eu me joguei, deu certo. E aí eu fui professora lá por 2 anos, e aí depois que eu terminei lá, eu fui professora também de uma universidade, de uma faculdade particular, que eu sou professora até hoje. Sim. Só que nesse meio tempo, eu descobri a auditoria, durante a graduação, nunca tinha ouvido falar de auditoria. Verdade. É uma falha, né? Exatamente, por isso que eu já tento amenizar isso. Então, por exemplo, eu sou orientadora de TCC. Sim. Então, a partir do momento que eu comecei a aprender sobre auditoria, eu já coloquei meus alunos para começarem a pesquisar sobre isso também. Então, tem 2 alunos, 2 duplas minhas, que estão o TCC deles é na área de auditoria. Que legal. E aí, então a gente vai aprendendo juntos, a gente vai avançando juntos. E é bom que abre os olhos para essa área, né? Porque quando a gente limita esse alunado a conhecer isso, né? A gente veta
que lá atrás outras pessoas percebam que a área é importante, né? Então, se a gente, como docente, dentro de uma faculdade, a gente não pulveriza isso, quem vai, né? Exatamente. E foi interessante porque quando eles defenderam o projeto de pesquisa deles, aí a gente chamou vários alunos de outras turmas, e aí eles começaram a falar sobre o que é auditoria, quanto a auditoria é pouco divulgada dentro da graduação e tal, e eles falavam com a paixão, e aí vários outros alunos de semestres anteriores já começaram a se interessar. Que então, legal. isso para mim, de conseguir plantar a sementinha, de modificar a realidade de alguma forma, sempre me chamou a atenção, e muitas vezes eu não conseguia fazer isso enquanto enfermeira assistencial, me sentia de mãos atadas, eu pensava, não, deve ter alguma forma. E aí, em algum momento, um superior meu falou que eu tinha perfil para enfermeira auditora, só que era algo muito cotado, né? Nesse hospital que eu estava, muita gente da assistência queria poder ir para a auditoria. Sim. E como eu tinha pouco tempo nesse hospital, inclusive foi até o diretor do hospital, ele pegou e falou assim, você tem perfil e tal, mas aí minha coordenadora de enfermagem falou, mas só que você é nova, tem muita gente mais antiga que você que gostaria de ir para a auditoria, então não tenho como te dar essa oportunidade agora. Mas aquilo ficou martelando na minha cabeça, porque eu nunca tinha parado para pensar que eu tenho um perfil de auditora. Qual é esse perfil de auditora? Enfim, aí eu comecei a pesquisar sobre isso e te encontrei no Instagram. Ah, que bom, que bom. Agora, você sabe o que é que eu acho interessante, assim, né? Pode ser que outras pessoas tivessem mais tempo que você no hospital, mas pode ser que essas pessoas não tenham um perfil de auditoria, né? Isso enfim, fica aí essa enquete para quem está na liderança, né? Ver se realmente é o tempo que vale ou é o perfil que a pessoa tem de executar alguma coisa, né? Mas, enfim, nós e as nossas questões, né? Então, na verdade, você já fazia plantão, teve essa iluminação, assim, da auditoria, né, de outras pessoas trazerem para a gente, isso é bem importante, quando outras pessoas vêm, porque nem sempre a gente enxerga todas as nossas qualidades, né, e a gente tem diversas, e quando foi, aí pronto, então você me conheceu, e aí, quando você decide fazer o curso? Eu comecei a acompanhar, e aí você divulgou a primeira turma do curso, eu quis muito participar, e aí eu já maratonava todos os seus conteúdos, enfim, só que na época eu não tive como participar, né? Não tive como fazer parte da primeira turma, mas aquilo ficou na minha cabeça. Não, quando abrir a segunda turma, eu vou participar. E aí, simultaneamente, eu comecei a fazer uma pós-graduação em auditoria também, porque eu pensei, eu não tenho experiência ainda, mas o que eu posso fazer para deixar o meu currículo atrativo? Porque eu já tenho a bagagem da assistência, que eu tenho certeza que vai me ajudar na auditoria, mas se eu fosse uma recrutadora, eu ia querer mais de um candidato para enfermeiro auditor. Então, eu preciso ter o que eu posso fazer enquanto não aparece essa oportunidade. Na verdade, a oportunidade ela não ia cair do céu, eu precisava correr atrás dela. Né? E aí eu comecei a fazer a pós-graduação em auditoria, percebi durante a pós-graduação que era tudo muito teórico realmente, mas eu olhava assim, eu estou fazendo a pós, porque é pré-requisito e as pessoas dizem que eu preciso dessa pós, mas o que eu preciso mesmo é de prática, nem que eu seja voluntária, mas eu quero muito ter essa experiência prática. E vou maratonar os conteúdos de Sheila, vou ver todas as lives, vou aprender com quem já viveu muito tempo na área de auditoria, inclusive para a seleção, eu ainda vou chegar lá, né, onde eu estou hoje, mas assim, para a seleção desse emprego de hoje, eu vi muito aquele seu conteúdo do que mais cai nas seleções para enfermeiro auditor. E aí eu anotei, eu tenho um post-it com todos aqueles pontos anotados, e aí eu estudei ponto por ponto. Pois é. É interessante porque você desenhou um caminho muito legal. Né? Sempre como eu digo assim, a gente precisa compreender que o recrutador, ele não é um presenteador, né? Ele não olha para a cara de Luna e diz, Luna, como você é legal, vem cá, vamos para aqui, para a empresa, né? Você desenhou esse caminho muito bem, então, na verdade, você deixou o recrutador sem opção, que não te contratar, porque, na verdade, quando você desenha esse caminho, eu faço assistência, eu quero conhecer a teoria, né, ou pegar uma titulação, pegar um título, e depois eu vou fazer essa prática, você deixou ele sem opção, então você já conhecia, né, a prática que é super importante da assistência, não é um eliminador, mas com certeza é um grande pontuador. Depois você faz após e depois você decide pelo curso. Então, para você, com certeza,
não ia ter um outro significado que não ser aprovada mesmo na auditoria. Acho que quando a gente desenha esse caminho, a gente está muito ciente, né? Eu quero isso para mim e a gente faz acontecer. Eu acredito muito nisso. E aí eu queria saber como é que está hoje você no curso. Você já conseguiu fazer o curso bastante? Ele te ajudou? Não, estou sem tempo. Como é que está aí você e o curso? Antes de começar mesmo nessa empresa que eu estou agora de auditoria, eu conseguia acelerar um pouco mais. Só que agora eu percebo que, na verdade, o que importa não é necessariamente quão rápido eu consigo finalizar as aulas, mas como eu estou conseguindo fazer essa relação teoria e prática, e agora isso tem acontecido muito. Então, antes eu tinha mais tempo disponível, conseguia ver muitas aulas, revia, enfim, anotava, mas agora que eu estou tendo a prática, tudo começa a fazer muito mais sentido. Você faz um contraponto, né? Isso. E aí, quando eu tô lá fazendo auditoria de contas mesmo, né? Aí eu começo a olhar assim, aí eu lembro daquela sua aula que você fala quais são os principais motivos de glose e tal. Gente, eu não tô sozinha, não. Isso daqui acontece em muitos lugares. Mas é muito real. É muito real e muito bom, né? Quando foi que você passou para essa experiência que você está vivendo agora, quando você foi contratada agora nessa empresa? Quando foi que você entrou? Foi em junho desse ano. E você fez essa turma nossa de junho, não foi? Isso. Entendi. Aí, quando eu comecei o curso, ainda estava no processo seletivo, aí eu consegui pegar mais aulas. Agora eu faço as aulas, mas também por conta da minha carga horária, né? São 44 horas semanais. Sim. São 40 horas semanais, perdão. Sim. Aí acaba sendo um pouco mais corrido, mas tem sido muito proveitoso, né? Porque agora eu consigo fazer essa relação teoria e prática. E as aulas do curso são muito, como é que posso dizer? São muito interessantes no sentido de que dá para você... Várias vezes eu já fiz isso. Tipo, eu boto o celular no Viva... Acho que seu som agora. E alguém me ligou aqui, mas eu desliguei. E aí você bota o celular... Eu ouvi você dizer assim, eu boto o celular. Às vezes eu coloco o celular, aí vou adiantando, porque realmente é um conteúdo envolvente, né? Faz com que você queira continuar ouvindo, e aí quando você começa a trazer aquilo para a sua realidade, dá aquele start, assim, tem umas dicas muito legais, então tem sido muito proveitoso mesmo. E eu fico sentida quando eu não consigo, tipo, quando eu não tenho tempo de abrir para continuar, porque eu fico sentindo falta, realmente. O curso é muito bom. Que legal, que bom ouvir isso. Isso na verdade, é o melhor pago, assim, do curso, sabe? Na verdade, a gente coloca os cursos à venda porque é necessário, né? A gente não se mantém se não for assim, mas, e principalmente essa coisa que eu estou tendo de conversar com vocês é exatamente para ter isso, né? Sheila, tá legal nisso aqui, mas sei lá, aquela outra coisa assim poderia ser melhor. Eu tentei fazer as aulas o mais direto, prático e direto ao ponto, né? Possível, porque eu sei que o enfermeiro, de forma geral, ele tem muito pouco tempo, né? E aí eu queria entender, assim, se você fizesse um contraponto da sua época de plantão e sua época de auditoria, sem colocar, né, essa outra área que você faz, né, de orientação, de cursos, né, você disse que faz também ainda da aula, mas se você fizesse um contraponto da sua época de plantão e a sua época de auditoria, como é que você via esses dois? Agora, eu realmente consigo sentir que o meu trabalho tem impacto na vida de outras pessoas e no processo assistencial, na qualidade da assistência. Antes era como se eu tivesse com aquele rodo, assim, tentando limpar a onda do mar, sabe? A onda do mar. Exatamente. E agora eu percebo, por exemplo, às vezes quando eu estou fazendo as contas, que eu percebo erros de registro, coisas mal checadas, enfim, eu faço questão de colocar post-it sinalizando que o profissional precisa ser orientado quanto a isso, porque não é simplesmente glosar, é você mostrar que o guia de recomendações do COFEM precisa ser seguido, que a educação permanente ou a educação continuada, ela precisa de fato funcionar, né? Então, a gente não tem que ter só aquele papel punitivo, na verdade não deve ter papel punitivo, e sim educativo, então coloca o post-it, enfim, e olha assim, velho, isso daqui vai fazer diferença. Se não fizer diferença
se o profissional olhar assim, que enfermeira é chata, fica falando isso o tempo todo, em algum momento ou eu vou vencer pelo cansaço, ou eles vão sentir no bolso, e aí vão parar de fazer o errado, né? Isso é real. E como eu também faço auditoria concorrente nessa empresa que eu tô, então, tipo, eu já tive feedbacks maravilhosos. Por exemplo, a gente faz o acolhimento do familiar, na época, antes a gente fazia por telefone, agora é beira-leito. Por conta da pandemia, a gente fazia por telefone. E aí teve uma esposa que chorou enquanto eu conversava com ela, e ela agradeceu tanto a Deus, ela agradeceu por meu cuidado, pela minha preocupação, e não sei o que. Ela disse que nunca se sentiu tão acolhida, e na hora eu fiquei em choque. Realmente, as pessoas estão precisando muito de acolhimento, enfim. Então, está sendo muito interessante essa experiência, porque eu consigo ver essa parte da auditoria de contas, né, da retrospectiva, e também a concorrente é cansativo, sim, porém, eu consigo ter essas duas perspectivas e ver o impacto, né, que o nosso trabalho faz. Sim, é bem interessante, e a auditoria concorrente, ela traz esse contato que as pessoas acreditam que a auditoria não tem, né, acreditam que a auditoria, a gente fica ali só naquela coisa chamam a gente de traça, né, vocês só ficam com os papéis, com as traças, mas na verdade a gente tem esse ato da auditoria concorrente, ele traz ainda que a empresa não tenha a auditoria concorrente, a gente, por exemplo, né, na última empresa em que eu trabalhei, a gente não tinha a concorrente muito forte, e mesmo assim a gente visitava o paciente, né, porque a gente queria ver exatamente como é que ele estava. Claro que isso é dentro daquela possibilidade de horário que você tem. Num fechamento você não vai conseguir isso. Isso não é... A gente não está aqui falando, né, que a auditoria só são flores. Mas a gente conseguia fazer isso muito assim, início do mês, terminou o fechamento, a gente conseguia ir, né, ver aquele paciente mais crônico, ver se realmente o que o médico estava ali descrevendo em prontuário, o que era que ele estava querendo para esse paciente dali para frente, é muito gratificante, eu acho, né, é muito enriquecedor, verdade. E se você fizesse um contraponto da remuneração, não precisa dizer em números, mas assim, eu ganhava, sei lá, um valor e agora eu ganho 2x. Eu ganhava um valor e agora eu ganho mais um terço. Você consegue fazer esse parâmetro? Sim. Com certeza, como enfermeira auditora, a média salarial tem se mostrado muito mais interessante. Como enfermeira plantonista, existem áreas em que eu poderia ter um salário equiparado, mas aí seria, por exemplo, se eu continuasse trabalhando em terapia intensiva, porque aí tem setor fechado, tem insalubridade, enfim, várias coisas. E o que não é em todo hospital que paga assim. Então, eu tenho colegas que trabalham em hospital do interior, em terapia intensiva, e ganham muito mal. Uhum. Então, infelizmente, a gente ainda não tem um piso, precisamos continuar lutando, né, com relação a isso. Mas, assim, sem comparação, porque na auditoria, além da qualidade de vida no sentido de, por exemplo, hoje... eu não trabalhei, porque amanhã é feriado, mas assim, Sim. Alguns outros colegas trabalharam, mas assim, no plantão a gente não tem isso, é aniversário de familiar que a gente perde, é ano novo que a gente tá lá dando plantão, e aí no fundo pra gente se sentir melhor, a gente pensa, não, mas eu tô aqui cuidando do outro, poxa, isso é muito bonito, mas eu queria estar cuidando dos meus, né, eu queria estar com os meus. Sim. Então, na auditoria, eu acho isso excelente também, e com certeza... Antes de entrar, eu pesquisava muito sobre a média salarial da auditoria, e aí quando eu tive essa proposta de onde eu estou hoje, né, eu olhei assim, nossa, que legal. Só que aí depois que eu entrei, eu percebi que ainda tem como melhorar. Então, a área da auditoria, assim, tem me chamado cada vez mais atenção e eu tenho gostado muito. Que bom, que bom. A auditoria, ela tem um salário médio hoje, né, pela Cato, pelo Vagas, né, que são esses sites de recolocação, né, de trabalho e tal, uma média de 4.300. Isso, claro, em alguns lugares são menores, sim, mas em boa parte, assim, ela tem uma remuneração ainda maior. Você pode alcançar uma remuneração maior, e isso não é contos, né, isso é um fato. E essa média, ela termina que ela traz para a gente, né, além de juntar essa coisa da qualidade de vida, que a gente não trabalha final de semana, nem noturno, né, porque como intensivista, você está ali, além de uma grande exposição, como intensivista, né, você tem pacientes muito crônicos, tem patologias diversas,
Você tem o noturno, você tem o plantão, né? Sábado, domingo, feriado, festa, e não importa. E uma coisa que eu acho também bem interessante é a valorização, né? Que você tocou no início, eu esqueci de pontuar isso. Como na auditoria a gente é ouvido, assim, né? Eu acho que isso Sim. traz uma importância para a profissão, né? A gente sai daquele papel de meros coadjuvantes, né? Onde as pessoas nos colocam. Quer dizer, você é tão inteligente, por que você não fez medicina? Quer dizer, eu sou inteligente e fiz enfermagem, é aqui que eu quero estar, né? É aqui que eu quero aprender, é aqui que eu quero trazer a minha inteligência. Sim. E a gente sai desse papel de mero coadjuvante, né, para assumir um papel, inclusive na auditoria, não querendo desmerecer profissão nenhuma, mas o enfermeiro auditor ele tem muito mais espaço do que qualquer outro profissional de saúde na auditoria. E isso é bem importante, eu acho isso muito importante. Sim. Eu não sei se isso é geral, né, mas a realidade que eu tenho vivido há uma parceria muito grande, por exemplo, entre a equipe de médicos auditores e de enfermeiros auditores. Então, a gente realmente é uma equipe, a gente trabalha de igual para igual, o que deveria acontecer na assistência também, obviamente, Sim. E a gente não vê. Sim. Então, é muito legal, porque a gente vê que a gente constrói uma linha de raciocínio juntos. Na auditoria concorrente, quando eu percebo que tem um paciente que ele já tem condições de sair de alta, que ali no hospital ele está correndo mais riscos e tal, que não tem justificativa clínica, aí eu converso com o médico auditor, aí ele entra em contato com a equipe médica e a gente consegue ter esse feedback. Isso tem sido muito legal. Faz muito esse bate-bola, assim, que eu chamo, né? Isso aqui, você dá uma olhada nisso aqui, e o médico, dependendo, claro, né, das pessoas da equipe, mas o médico auditor também faz muito isso, tal coisa assim, chamou a atenção, dá uma olhada aí para ver, talvez não seja necessário, né, quando os meus que trabalhavam comigo, a equipe que trabalhava comigo, dizia, esse soro aí tá em bomba, dá uma olhada aí, que eu acho que não precisa não, esse paciente não precisa não, então tem muito essa coisa, né, de um bate-bola, assim, vê aí essa parte sua que eu tô vendo aqui, eu vejo essa aqui para você, eu converso com o médico, eu acho isso bem interessante na auditoria mesmo, isso é um fato. Agora, eu queria saber de você, assim, a última questão, né, o que fez você dar aquele clique, assim, agora eu vou comprar o curso, eu sei que você vinha já nesse namoro com o curso, né, que você falou, com a auditoria e tal, mas se você parasse para pensar, assim, você dissesse, puxa, foi isso aí que fez eu comprar o curso? Tem alguma coisa que te chamava mais atenção, ou foi o geralzão, não teve nada assim a pontuar? Acho que uma das coisas que me fez realmente comprar o curso foi que, assim, no Instagram, a gente tem como se fosse uma amostra grátis de todo o potencial e de todo o conhecimento, né, que você acaba passando. Mas, querendo ou não, ali é um espaço limitado. Então, eu percebia, quando você comentava, assim, que já teve live, inclusive, de pessoas que já fizeram curso, e aí falavam como era dentro do curso, que tinha esse momento de bate-papo, que tinha mentoria e tudo mais. E aí eu olhava assim e pensava, poxa, eu preciso desse plus. Só a pós-graduação não é suficiente. Então, eu quero ter esse momento de conhecer outras pessoas que também estão estudando isso, de ter essa mentoria com Sheila também, para a gente poder conversar mais de perto, de ter mais tempo, né, conversando, aprofundando sobre todos esses assuntos. Então, para mim, o curso era esse espaço, esse momento de aprofundar o que você já dá uma amostra grátis ali no Instagram, e que tem que realmente ser assim, porque não tem como você entregar tudo ali no Instagram, porque a gente precisa desse momento de aprofundamento maior e tudo mais. Ali é um ambiente limitado, realmente. Né? É verdade. E outra coisa que eu percebi é que o seu diferencial com relação a vários outros cursos, porque eu já fiz outros cursos também bem menores, né? Sim. Outros cursos excelentes, enfim, mas assim, nada de mentoria como eu estou fazendo agora. E eu percebo o quanto você como é que eu posso dizer? Empenhada em tudo que faz. Eu acabo até me identificando um pouco com isso. Então, olha assim, meu Deus do céu, quando é que essa mulher descansa? Porque você tem o seu trabalho, e aí à noite às vezes faz live, e grava aula, e faz isso, e separa um tempo, e fala com a gente lá no grupo, e quer saber como é que a gente tá, e parabeniza quando a gente está avançando nas aulas. É um perfil de pró mesmo, né? E eu sei como esse perfil de pró cansa, porque leva trabalho para casa realmente. É verdade.
Mas eu percebo que você também fica muito feliz com o nosso crescimento enquanto alunos, né? E quando a gente conta que conseguiu, você vibra com a gente. Então, é uma sensação de pertencimento, sabe? Tipo, eu estou fazendo parte de um grupo e eu tenho uma guru, entre aspas, que se importa e que dá um feedback legal quando sabe que a gente está crescendo e tal. Então, eu acho que esse é um diferencial muito grande. E eu realmente espero que você seja recompensada por tudo isso por todo que tem tido, né? Porque a gente percebe que não é qualquer coisa, não é aquela coisa assim de eu vou fazer uma aula aqui, vou colocar e pronto. Não, você fica ali fuçando para ver se realmente se fez compreender. E aí o que ficou talvez em aberto, você corre atrás para fazer algo aprofundado, enfim. Então isso é muito legal. Que bom, que bom. Esse tem sido assim uma boa recompensa. Ver vocês entrando na área, vendo que a área é isso mesmo que eu falo da área, né? Que é você estar perto desse paciente. Você teve esse feedback aí desse trabalho que você fez. Isso tudo me deixa muito feliz, na verdade, né? Porque, assim, eu saio desse papel de auditora, né? Na verdade, entro nesse papel de professora mesmo, que a gente comentou, e é um papel em que a felicidade é exatamente isso, né? Quando você vê o colega, na verdade, porque não são meus alunos, né? Quando eu vejo os colegas vencendo naquilo que eles se propuseram a vencer, né? Eu acho excelente mesmo. E eu queria te agradecer muito, muito a doação desse tempo. Eu sei que tempo é uma coisa em que o enfermeiro pouco tem, e de forma geral, né? E eu queria te agradecer muito pela colaboração, queria agradecer muito por essa doação de tempo e dizer que esse bate-papo eu tenho trazido exatamente para que outras pessoas vejam o resultado ao vivo, né? Você está falando de você não está falando, porque eu assisti um dia, ou eu não estou contando só minha história, né? Porque a minha história é uma história muito uma, e aí eu queria contar a história de vocês. Te agradeço demais, viu? E todo sucesso, eu espero que cada dia mais os pacientes fiquem mais felizes com a sua presença. Isso é um pouquinho do retorno do seu trabalho, e com certeza virão aí retornos maravilhosos, eu não tenho a menor dúvida, e que o sucesso esteja presente aí com você sempre. Aquilo que você acreditar que for sucesso. E bem que tudo volte também, tudo isso que você tem feito para a gente, que volte. A divulgação de vagas, todo esse trabalho que você tem feito. Te agradeço muito. Vou te deixar agora aí descansar e vamos